Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar sobre o experimento substitutivo de M3FI3. Esse experimento substitutivo é para você perdeu o experimento, algum deles, tá? Tem uma nota menos, tá bom? Nós vamos usar como substitutivo, pessoal, o experimento 3, tá? Que vai ser a associação de resistores série paralela, tá? Beleza? Então, veja bem, vocês vão fazer uma outra análise aqui, tá? Vocês vão fazer a análise que eu vou solicitar aqui e vão seguir esse roteiro aqui, tá? Primeiro, não vão usar os valores de R do código de cores. Tá certo? Vocês não vão usar. É proibido usar o código de cores, tá? Tá certo? Vamos lá então. Primeiro, associação em série, tá? Na associação em série, vocês vão ter a fonte, o amperímetro e os 3 resistores. Tá? Tudo bem? Com a leitura do amperímetro e com a leitura da fonte, vocês já têm como achar o R equivalente, tá? Então a corrente I aqui, pessoal, é a corrente medida no amperímetro, tá certo? Então R equivalente é U sobre I, tá? É isso. E a incerteza do R equivalente é R equivalente vezes raiz de sigma U por U quadrado, sigma I por I quadrado. Isso aqui é do amperímetro. Isso aqui é da fonte. Para que vocês não, se vocês não sabem, essa fonte tem uma incerteza percentual de 1,5%. Então essa divisão aqui é 0,015, tá? Tá feito aqui. Tudo bem? Esse é o erro da fonte. Entretanto, depois você vai lá colocar um voltímetro aqui em cada um desses, uma vez de cada vez aqui, para calcular os V's aqui, né? De cada um dos resistores, né? Isso aqui é o V1, isso aqui é o V2, isso aqui é o V3. Então, pessoal, vocês têm como achar R1, R2, R3. Quem que é o R1? R1 é igual V1 sobre I. Quem que é o R2? R2 é igual a V2 sobre I. Quem que é o R3? R3 igual V3 sobre I. Não precisa código de cores. E propague o erro.
propague o erro. Tá, aqui experiência. 1, 2. Como vou propagar o erro, professor? Agora é isso aqui, né? O sigma R aí é o valor do R vezes a raiz de sigma V sobre V, sigma I sobre I. Agora, esse sigma V não é mais da fonte, é do voltímetro. Tem lá na filmagem quem que é o voltímetro. Vê no manual quanto que é a incerteza. É aqui do amperímetro. Então, você vai obter o R1 com o seu valor médio mais ou menos a incerteza. Você vai obter o R2 com o seu valor médio mais ou menos a certeza. Você vai obter o R3 com seu valor médio mais ou menos a incerteza. Então você tem, com essas divisões de R1, né, de V1 por I, R2, V2 por I, R3, V3 por I, você vai ter os valores dos 3 resistores. Nem precisa de código de cores, tá certo? Propagando a incerteza do voltímetro e do amperímetro, você tem o valor do sigma R, tá? Não esqueça aqui de multiplicar por R. Então aqui sigma R1, R1 vezes isso, sigma R2, R2 vezes isso, sigma R3, R3. Então, já que você tem os 3 resistores já calculados, vamos comparar então a associação. Como é que é a fórmula da série? Fórmula da série como é que é? Fórmula série. Como é que é? Não é assim, ó? É R equivalente R1 mais R2 mais R3. Certo? Como é só uma soma, você agora calcula o sigma. É só somar os quadrados, né? Só somar os quadrados, raiz quadrada. Então você vai ter aqui o seu R equivalente, seu valor médio, mais ou menos sua incerteza. Tá? Vou chamar isso aqui de teórico. Por que isso aqui é um teórico? Porque eu obtive pela fórmula, tá? Obtive pela fórmula. Tá? Obtive pela fórmula. Agora, esse cara aqui em cima, não. Esse aqui que eu fiz. Peguei o U total da fonte e peguei o I total do amperímetro e dividi. Esse aqui eu vou chamar de I equivalente experimental, porque é medidas experimentais. Voltímetro e fonte. E aí então o que você vai fazer? Comparar os resultados 1 e 2. Compare os resultados 1 e 2. Verifique se há igualdade estatística. O que quer dizer isso? Se você pegar os dois resultados com os intervalos de incerteza, ver se um alcança o outro, tá certo? O 1 e o 2. Beleza? Então, isso que eu quero que vocês façam associação em série, tá? No fundo, você vai testar se essa fórmula aqui está funcionando. Você vai testar se essa fórmula funciona. Essa fórmula diz que a tensão se distribui igualmente para os 3 resistores, será? Então vamos testar se isso é verdade, tá? Beleza. Agora,
Vamos ver a associação em paralelo, tá bom? Tá. Todas as informações estão lá nos vídeos do experimento 3. As leituras do amperímetro, do voltímetro, quem são os aparelhos, os manuais, estão tudo lá, tá certo? Então você pode conseguir todas as incertezas lá, tá? Agora, vamos pegar então agora a associação em paralelo, beleza? Associação em paralelo. Como é que é a associação em paralelo? Você tem lá a fonte, uma certa tensão U, tem o amperímetro, e aí tem aqui o primeiro resistor, o segundo resistor, o terceiro resistor. Tá? Tá certo? Beleza? Isso aqui? Bom, se você fez essa ligação aqui, de cara você pode achar o R equivalente. O que é o R equivalente? Experimental. É U sobre a indicação do amperímetro aqui, o I. Tá certo? U sobre I. Vai medir o R equivalente de tudo. Tá? E o sigma do R equivalente, já sabe, né? É o R equivalente, experimental, raiz, sigma U por U da fonte, sigma I por I do amperímetro. A fonte, você sabe que isso aqui é 1,5%. O amperímetro você tem que olhar no aparelho. Tá certo? Beleza? Tem que olhar no aparelho. Bom, aí o que você fez lá no... Quando você ligou em paralelo? O que você fez quando você ligou isso aqui em paralelo? Você colocou o amperímetro aqui, você tirou daqui, né? Colocou aqui, depois colocou aqui, depois colocou aqui. Né? Você foi tirando, aqui você fechou o curto aqui, depois colocou aqui, abriu, colocou aqui, abriu, colocou aqui, abriu, colocou aqui. Então você mediu aqui a corrente I1, mediu a corrente I2, mediu a corrente I3. Então, você pode achar R1, R2 e R3 de novo. Quem que vai ser o R1? R1 é igual a tensão U sobre I1. Certo? Pronto. E quem que é o sigma de R1? O sigma de R1 é R1 raiz sigma U por U quadrado mais sigma I 1 por I1 quadrado. Desta vez agora, esse sigma U é a fonte, tá? Então aqui não é mais o voltímetro, isso aqui é a fonte, 1,5%. E aqui é do amperímetro, tá? Vê a escala que está lá. Repete o processo para R2, U sobre I2 e para R3. U sobre I3, porque o U é o mesmo para todos, tá certo? Acha o sigma de R2, mesma coisa, mesmo processo. Sigma de R3 também, mesmo processo, essa mesma fórmula aqui. De tal forma que agora você vai ter, então, no final, um R1 dado pela associação em paralelo. Tá? Um R2, que é um valor médio, mais ou menos o seu erro, e um R3, que é um valor médio, mais ou menos o seu erro.
Então você calculou os valores de R pelas leituras dos equipamentos. Tá certo? Tá? Aqui está o valor das resistências. E o valor da incerteza é essa aqui. Tá? Basta trocar o R1 por R2, aqui 2, R3 por R3, aqui 3, tá certo? Os valores de I, I1, I2 e 3 você já tem tudo lá da fonte, dos vídeos, né? Tá certo? Os equipamentos estão lá nos vídeos, você sabe quanto que é a incerteza do amperímetro, porque você tem lá quem que é o amperímetro, tem o manual dele, e da fonte a certeza é 1,5%. Tá certo? Bom, já que você tem agora aqui as três resistências, vamos testar a lei do paralelo. Como é que é a teoria do paralelo? Teoria do paralelo. O paralelo fala assim, ó, 1 sobre R equivalente é 1 sobre A, R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. É assim? Certo? Pergunta seguinte. Então aqui você vai ter o R equivalente teórico, tá? Então R equivalente teórico é igual a quanto? Tá? O problema aqui é calcular a incerteza disso aqui, tá? Então, vou ensinar um truque para vocês. Vamos chamar isso aqui de X, A, B, C. Então fica assim, ó, X igual A mais B mais C. Muito fácil, então. Quem que é o sigma X? Sigma A quadrado, sigma B quadrado, sigma C quadrado, raiz quadrada. Certo? Mas, quem que é o A? A é 1 sobre R1. Quem que é o sigma A? Sigma A é a derivada, né? Derivada de A em relação a R1, sigma de R1. Derivada de A em relação a R1 é derivada de 1 sobre X. Então vai ficar menos 1 sobre X é 1 sobre X quadrado. 1 sobre R1 quadrado, sigma de R1. Então o sigma de A, na verdade, em módulo, né? Não precisa ser, o erro não é isso, isso aqui é tudo em módulo, né? Isso aqui é módulo, na verdade, né? Tá certo? Então vai ficar 1 sobre R1, sigma de R1 por R1. Então é aqui, ó, o sigma A é o erro percentual de R1 vezes dividido por R1, tá? Porque aqui não está o quadrado aqui, ó. O quadrado, tá? Então, eu achei o sigma A. Só derivei isso aqui, 1 sobre x. Derivada de 1 sobre x é 1 sobre x quadrado, tá? Deixa eu colocar uma coisa mais bonita aqui, ó. Então, sigma A, a teoria fala assim, que é derivada de A em relação a R1 em módulo sigma do R1. Derivada de 1 sobre R1 é 1 sobre R1 quadrado, se o R1 for variável, né? Mas como é módulo, esse menos não interessa. Aí eu posso dividir esse R1 em 2 aqui, né? Tanto faz, também pode colocar junto. É que aqui você aparece aqui a divisão, o erro percentual, né? Isso aqui é o erro percentual do R1. Então o erro de A é o erro percentual de R1 dividido por R1. Tá? Achei o erro de A. Bom, o B é a mesma coisa, né? O que é o B? 1 sobre R2. Então quem que é o erro de B? É 1 sobre R2 vezes o erro percentual de R2. R2, sigma de R2 por R2. Pronto. Quem que é o erro de C? Erro de C é a mesma coisa. Erro de C é 1 sobre R3, sigma de R3 por R3. Tá certo? Pronto. Então, eu calculei sigma A
sigma B, sigma C, a partir de R1 e sigma de R1, R2, sigma de R2, R3, sigma de R3, que eu já tenho. Isso aqui eu tudo tenho, tá certo? Achei esse, achei o sigma x. Então, calculo sigma x. Tá certo? Então, eu tenho o sigma A, tenho o sigma B, tenho o sigma C. Então, tem o sigma x. Então, mas quem que é o x, pessoal? X é 1 sobre R equivalente. Ora, então quem que é o R equivalente? Multiplica em cruz aqui, né? O equivalente é 1 sobre x. Então, quem que é o erro do R equivalente? É derivada, né? Derivada de R equivalente em relação a x em módulo vezes o sigma x. A derivada de 1 sobre x é 1 sobre x quadrado. Menos 1 sobre x quadrado, sigma x. Então, o sigma do R equivalente é 1 sobre x vezes o sigma x sobre x. Então, que é o quadrado aqui, né? É o 1 sobre x vezes o erro relativo. Então, aqui está o erro. Então, veja bem. Aqui, ó, retomando. Aqui, 1 sobre R equivalente. O que é a teoria do paralelo? 1 sobre R equivalente é o quê? 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Certo? Eu já tenho os valores de R1, R2 e R3. Já calculei aqui, ó. Tá? Certo? Eu tenho isso e tenho isso. Tá? Somo os três inversos, inverto tudo, acho o R equivalente. Esse aqui é o teórico. Certo? Esse cara aqui eu tenho. Tá. Chamo ele de X. Um inverso dele. Tá? X é o inverso do R equivalente. Então, multiplicando em cruz, o R equivalente é o inverso de X. Tá certo? Pela teoria, certo? Só você multiplicar em cruz. Tá. Sabendo disso, é o seguinte, chama isso aqui de 1 sobre A, isso aqui chama isso aqui de A, de B e de C. Então, x é igual a A mais B mais C, então sigma x é isso aqui. Só a soma dos três, porque é uma soma, né? Mas o A é 1 sobre R1. Então, o sigma A é derivada de A em relação a R1 vezes sigma de R1. Mas a derivada de 1 sobre x é 1 sobre x quadrado. Então, vai ficar menos 1 sobre R1 quadrado, sigma de R1. Então, o erro de A é 1 sobre R1, sigma de R1 sobre R1, um erro relativo. Mesma coisa para B e para C. 1 sobre R2, sigma de R2 sobre R2. 1 sobre R3, sigma de R3 sobre R3. Então, com os valores de R1 do erro, eu acho o sigma A. De R2 com o erro, eu acho o valor de sigma B. De R3 com o erro, eu acho o valor de sigma C. Sabendo os valores de sigma A, de B e de C, eu acho o sigma x. E aí, se eu sei que o x é 1 sobre R equivalente, e R equivalente é 1 sobre x, o sigma do R equivalente é essa derivada disso aqui vezes o sigma x, que eu já calculei aqui, ó. Tá? Já calculei aqui. Já calculei. Essa derivada de 1 sobre x é 1 sobre x quadrado. Então, o erro do sigma equivalente é 1 sobre x vezes sigma x sobre x. E quem que é o x? X é o inverso do R equivalente. Pronto, está aqui. Calculei o erro do R equivalente, tá? Aí o que você compara? Isso aqui é do teórico. Então, compare, no final, né? Compare os valores do R equivalente experimental e do R equivalente teórico. Verifique se são iguais estatisticamente. Se são iguais estatisticamente. Tá? Pronto. Então, pessoal, essa é a atividade de reposição. Quem quiser repor o experimento, quem precisar repor, né? Quem faltou um experimento de Física 3, beleza? Você tem todas as medidas lá, né? Tanto do paralelo quanto do série. Do paralelo aqui você tem todas as medidas da tensão, da corrente total, das correntes parciais, tá? Você tem essas medidas. E também tem do série. O série também você teve aqui, ó. Você tem também o série, você tem a tensão,
aguento total e as tensões parciais, tá certo? Então, beleza, tá bom? Então essa é a atividade, quem quiser fazer, e precisar fazer, faz. Então, relatório individual, escrito, tá? Relatório individual e escrito. Individual e escrito. Seguir o modelo de relatório na pasta Dropbox. Tá vendo? Então tem um modelo lá de relatório, pega o modelo nessa pasta e siga esse modelo para fazer o relatório, tá bom? Qualquer dúvida, mande mensagem, pessoal, beleza? Então, vamos parando por aqui.